Começamos a gravar. Então, vamos lá. Boa noite mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Então, esse é o nosso primeiro encontro de 2026. Então, realmente, eu estou com aquele friozinho na barriga, aquele friozinho no coração, né? Porque realmente é voltando das férias, né? A gente se encontrou a última vez, esses encontros, a última vez aconteceu em novembro do ano passado. Então, o nosso recesso foi um pouco longo, né? 60 dias aí de recesso, mas foi muito bom para poder, assim, recarregar as baterias e voltar, assim, com gosto de gás, como diz lá no Nordeste, né? Então, foi bom esses 60 dias de pausa, porque agora eu volto com gosto de gás mesmo, de verdade. Seja muito bem-vinda, Mari, eu acho que você tinha caído, né? Já estava com saudades, né, desses encontros aqui. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente se encontra aqui, né, possivelmente quem vai se conectar a essa sala me conhece. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Graça Lotus, né? Eu sou natural de Currais Novos, Rio Grande do Norte, e eu sou filha de Gilberta e de João, né? Minha mãe já é falecida, o meu pai ainda vive, graças a Deus, desfruta de muita saúde. Eu espero que ele veja também esse nosso encontro. Eu vou mandar o link para ele da gravação. E hoje nós vamos falar sobre emaranhamentos sistêmicos. Então, nada melhor para começar o ano do que falando de assuntos tão assim importantes para o nosso dia a dia, né? Quando temos consciência do porquê que estamos vivenciando algumas histórias ou algumas repetições, é claro que muda o nosso comportamento e o nosso olhar em relação àquilo. Então, quando é que a gente sofre? Quando a gente compara dor com sofrimento, né? Eu falava hoje de manhã que a dor é diferente do sofrimento. A dor, como diz o Carlos Drummond de Andrade, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, nós podemos optar por continuar sofrendo ou optar por fazer daquela dor um degrau para a nossa história, um tijolinho para a nossa história e para a nossa jornada aqui. Então, eu gosto muito da minha história, né? Depois de ressignificada, a gente gosta, né? Antes da ressignificação, a gente sente muita dor em contar a nossa história, né? Mas eu tenho muito orgulho da minha história, porque eu gosto sempre de dizer que o meu nome é superação, né? Quantas coisas que eu superei, ainda menina, ainda criança, e isso foi um degrau para quem eu estou me tornando e quem ainda eu vou me tornar, né? Que a gente continua a jornada. E falar desses emaranhamentos é também falar um pouco da minha história, né? Então, eu coloquei aqui nesse slide assim, por que que algumas mulheres se emaranham enquanto outras seguem livres? Então, assim, numa família, por exemplo, de 7 irmãos, né, alguns homens e algumas mulheres, nós vamos perceber nitidamente a diferença dos cargos e dos emaranhados e dos fardos, dos enredos e das histórias. Então, a gente vai perceber muito claramente o quanto que algumas carregam dores muito profundas e outras nem tanto assim. Então, o que que diferencia, né? O que que diferencia essas mulheres? Aquelas que carregam muito peso no sistema, mulheres e homens, né? Mas vamos falar mais voltado para a mulher, porque quem mais se conecta com esse trabalho são as mulheres. Esse trabalho, principalmente, que eu trago aqui para vocês. Então, por quê? O que que diferencia algumas mulheres tomarem muitos cargos, muitos fardos, e outras nem tanto? E vice-versa, homens também. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente começa a perceber sobre emaranhados é uma coisa muito importante, que é, por que que eu me emaranho? Será que vocês aqui já fizeram essa pergunta para vocês? Por que que eu me emaranho com histórias do meu sistema
que eu nem tive acesso, eu nem conheci as pessoas que viveram aquelas histórias. Por que que eu me emaranho com isso? O que que vocês acham, gente? Por que que a gente se emaranha? Eu vou passar aqui, vou passar para o próximo slide, tá? Então, eu coloquei aqui assim, ó, que existe um campo invisível que guarda histórias, dores e destinos. Então, mas antes de entender tudo isso com a mente, o corpo e a alma já sentiram. Então, se o corpo e a alma sente antes da mente decodificar, então, por que que isso acontece? Por que que o corpo e a mente já traz informações que nem sequer a minha mente decodificou? Eu ainda não tenho consciência sobre isso. E uma das respostas que eu gosto muito sobre essas perguntas de emaranhados é o seguinte: primeira coisa que me faz eu me emaranhar, eu sair do meu lugar. Primeira coisa que me conecta, que me linka com os emaranhados do meu sistema, é eu deixar de ocupar o meu lugar. Como assim, Graça? Como é que eu vou deixar de ocupar o meu lugar? Cada membro de uma família tem uma função, tem um papel. É como se fosse um enredo, uma peça de teatro a ser encenada. Se cada um tem uma função, o que aconteceria nessa peça de teatro se aquele que tem a função de, vamos imaginar uma peça, a peça de Chapeuzinho Vermelho. Então, se Chapeuzinho Vermelho sai do lugar dela e vamos dizer que a vovó começa a fazer as falas da Chapeuzinho Vermelho, o que que vai acontecer na história? Vai acontecer um conflito, uma confusão, tanto para quem está vivendo a história, quanto para quem está no palco assistindo a história. Vocês concordam comigo? Então, vamos imaginar mais uma vez: a vida é esse palco, esse enredo, essa cena de teatro, e cada um de nós, viemos com uma missão de transmitir algo. Quando eu saio do meu lugar por qualquer motivo, ou porque eu achei que a minha mãe foi injustiçada, ou porque eu achei que o meu pai não foi injustiçado, não foi tratado corretamente, por qualquer motivo ali da criança, quando a criança sai do seu devido lugar, automaticamente ela ocupa um lugar que não é dela. Geralmente, fazemos isso não somente quando criança, mas quando estamos no nosso estado infantil. Uma coisa importante, gente, o tempo inteiro nós vamos estar oscilando entre esse estado adulto e esse estado infantil. Lá na nossa criança, quando éramos criança, também nós tínhamos relapsos de adultos. Sabe aquela criança que do nada solta aquela pérola e todo mundo fica assim, gente, mas de onde essa criança tira isso? Por quê? Porque ser adulto e ser criança são estados, não são condições apenas físicas. Então, até então, achávamos que ser criança era de 0 a 7 anos, né? E dos 7 aos 21 é a fase de adolescente, depois dos 21, a fase adulta. Isso é biologicamente falando, tá, gente? Biologicamente falando, ok, pode ser que seja assim, mas a nível emocional, a gente sabe que não é bem assim. Nós sabemos que existem pessoas aos 70 anos que vivem mais 70% da sua vida em estado infantil do que em estado adulto, não é verdade? E aí, continuando, né, a nossa história aqui sobre emaranhamentos, a gente precisa entender que emaranhamentos surgem quando alguém, que é o que eu acabei de falar, quando alguém, por amor, que a gente chama nas constelações de amor cego ou amor infantil, assume um lugar que não é seu. Por que fazemos isso? Por que saímos do nosso lugar? Isso não é porque somos fracos, ou porque somos rebeldes, ou porque nada disso. Isso acontece porque nós
precisamos pertencer. O nosso senso de pertencimento, a nossa necessidade de pertencimento, ela é muito maior do que a nossa consciência. Então, para pertencer inconscientemente, eu digo, lá na minha criança, no meu estado infantil, eu digo, eu assumo a responsabilidade ou eu assumo a culpa por isso ter acontecido. Então, quantas crianças que viveram a separação dos pais lá na infância, que ainda hoje, na vida adulta, carregam a culpa pelos pais não, pela família ter se separado, pelos pais terem se divorciado. E aí, por amor cego, por pertencimento e por lealdade, eu me coloco na vida criando relacionamentos difíceis, parecido com aquele de papai e de mamãe. Então, volta e meia, eu estou vivenciando as mesmas situações, ou seja, se o meu pai e a minha mãe se separou, eu também me separo seguidas vezes. Percebe? Então, isso não é por fraqueza, não é por rebeldia, é simplesmente por necessidade de pertencimento, tá? Então, assim, ó, aí vem um questionamento aqui para nós, né? Que é o questionamento que a gente fez lá no início. Por que que algumas mulheres se emaranham e outras não? Aí aqui está a resposta. As mulheres que se emaranham mais, que aprofundam mais ali nas questões do destino do sistema, são aquelas que são mais sensíveis. Sim, então vocês vão perceber que, por exemplo, as mulheres que têm uma sensibilidade mais forte, uma intuição mais forte, elas geralmente, por muito tempo, elas vivem fora do seu lugar, porque elas têm uma empatia tão profunda, elas, sim, elas têm uma empatia tão profunda que ela toma as dores. E aí, quando a gente está no nosso estado adulto, a gente precisa usar como ferramenta consciente mesmo. A gente precisa reprogramar a nossa mente, o nosso comportamento, para a gente parar de pegar cargos e fardos que não são nossos, funções que não são nossos. Então, se eu fui a Chapeuzinho Vermelho lá no teatro, aí, por, um, por, por qualquer motivo, né, por algo que aconteceu ali mais forte durante o teatro, a historinha estava rolando, eu saio do meu lugar e vamos dizer que o lobo mau assume, que é a história, né? O lobo mau assume o papel do Chapeuzinho Vermelho. Quando o lobo mau assume o papel do Chapeuzinho Vermelho, o que que acontece? O Chapeuzinho Vermelho, saindo do seu lugar, dá lugar ao lobo. O que que o lobo faz? O lobo é perigoso para a vovó, é perigoso para um membro daquele clã. Eu estou fazendo um curso muito bonito que a gente aprende a constelar, inclusive as historinhas infantis. Porque as histórias infantis, elas não têm nada de infantil, gente. Elas têm uma série de orientações, elas são guias para a nossa vida adulta. Só que a gente ouvia aquilo quanto criança e na nossa cabecinha era só um conto de fadas. Mas, na verdade, é um enredo que está sendo desenvolvido ali, é uma história que está sendo contada ali. Aí, ó, as mulheres mais sensíveis, as filhas que cuidam demais, aquelas filhas que geralmente optam por ficar mais tempo em casa. Então, os irmãos mais velhos, as irmãs crescem, cada um vai viver sua vida, e tem aquela que prefere ficar. Então, essas que ficam são as filhas que cuidam demais, são as que mais conectam ali com os emaranhamentos do sistema. As crianças que olham para trás, ou seja, as crianças que estão já representando, porque sim, gente, já existem crianças que nascem representando alguns papéis do nosso sistema. Algumas crianças que inconscientemente elas já vêm com papéis linkados a histórias de antepassados. Então, elas já trazem, inclusive, inconscientemente, algumas famílias colocam o nome de ancestrais nessas meninas sem perceber. Elas nem perceberam, as mães, né, os pais nem perceberam e coloca nome de ancestrais
né? E inconscientemente essas crianças repetem os padrões do seu sistema. Elas já vêm linkadas com histórias do seu sistema. Outra possibilidade também de se emaranhar com o sistema, aquele ou aquela que tenta salvar pai e mãe, ou pai ou mãe, ou os dois. Então, existem filhos, por exemplo, que estão já adultos, constituíram família, mas ainda estão com um pezinho lá atrás na família de origem, muitas vezes ainda sustentando o relacionamento de papai e de mamãe. Graça, mas como isso é possível? Sim, gente, é possível. É possível porque eu estar aqui fisicamente, aqui conversando com vocês, é uma coisa, mas dentro de mim existem várias facetas que me conectam a várias histórias. Histórias minhas, história dos meus pais, histórias dos meus antepassados. É engraçado porque antes de começar aqui, eu fiz um exercício, né? A gente, acredito que as meninas também aqui, né, que são consteladoras, sempre estão fazendo esse tipo de exercício, que é trazer o pai, a mãe, né, atrás da gente, e depois eu trouxe os meus avós, paternos e maternos. Depois dos meus avós, eu trouxe os bisavós. E eu percebi, nesse exercício, eu percebi o quanto que os meus bisavós era distante para mim. E não é uma geração tão distante, mas para mim é como se eu não tivesse me conectado, é como se houvesse uma lacuna dos bisavós. Eu não conheço a história dos meus bisavós, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. E na nossa alma, no nosso inconsciente, quando a gente não conhece a história, a gente busca pela história. Então, fez sentido para mim o fato de eu estar muito assim, buscando sempre mais conhecimento. Então, quando eu busco mais e mais conhecimento, o que, que eu estou buscando, na verdade? Eu estou buscando a história dos meus ancestrais. Então, enquanto mais eu busco me conhecer, eu estou buscando conhecer as histórias que vieram antes de mim. Então, isso é muito inconsciente. A gente só toma consciência disso quando a gente realmente para fazer um exercício mais profundo, que você está mais entregue, e aí você vai ter essa clara noção de que, peraí, porque, na verdade, na minha história, sim, a minha mãe, por exemplo, ela não conheceu o pai dela. Então, existe essa lacuna do masculino. Claro que eu já fiz movimento para incluir, mas na alma existe aquela falta, aquela busca por essa história desse avô que não foi reconhecido. Apesar de estar incluído, de pertencer, mas quem ele foi? Qual foi a história dele? A que família ele pertenceu? Entende? Então, existe uma lacuna por parte de mãe relacionada ao pai dela. Então, são histórias que a gente vai, querendo ou não, se conectando e se colocando em posições, muitas vezes, de desvendar. Aí é onde a gente vai para a questão do salvador e da salvadora. E, Graça, isso é bom, ser o salvador, ser a salvadora do sistema? Definitivamente não, porque não é nossa função, né? A nossa função não é salvar a vovó do lobisomem, a nossa função é ser a Chapeuzinho. Se a Chapeuzinho não tivesse desviado o caminho dela, a vovó não corria perigo, porque o lobo não tinha alcançado ela. Se a Chapeuzinho tivesse feito o que a mamãe disse, ido pela estrada que a mamãe falou, ela não teria corrido o risco de ser capturada pelo lobo mau. Percebe? Então, quando eu saio do meu lugar, que é aquilo que a gente também traz, as bênçãos do sistema. Então, quando eu estou caminhando de acordo com as bênçãos do meu sistema, eu não corro perigo. Olha que profundo, né? Então, é muito importante a gente começar a ter esse olhar, começar a observar. Verdade, eu estou realmente recebendo as bênçãos do meu sistema? Tem um outro exercício que nós vamos fazer, eu vou pedir para vocês fazerem no final, que vocês vão tomar consciência de algumas questões sobre essa, tá? Então, deixa eu passar aqui, para não me estender muito. Então, o amor infantil inconsciente sempre vai se conectar. Eu vou fazer todos os papéis quando eu estou na criança. Eu vou tentar salvar todo mundo.
mas eu nunca vou ocupar o meu verdadeiro lugar. Então, somente quando eu ocupo o meu verdadeiro lugar é que eu posso me desconectar, me desidentificar dos emaranhados do sistema, tá bom? E aí, alguns sinais aqui de emaranhamento. Quando é que eu sei que eu estou emaranhada com o meu sistema? Quando eu estou repetindo padrões, ou seja, aquelas coisas que acontecem repetidamente na nossa vida. Exemplo, conflitos por conta de um motivo XYZ. Falta de dinheiro em determinadas épocas do ano. Vocês prestem atenção nas datas comemorativas do sistema. Eu sempre falo isso para vocês. Prestem atenção aquele mês de aniversário do filho, o mês de aniversário do neto, o mês de falecimento do avô, da avó, do padrasto, da sogra, tá? Então é muito importante. Por quê? Porque são nessas datas, essas datas, na verdade, elas não são aleatórias. Elas são marcos do nosso sistema. As datas comemorativas, elas estão contando a história do nosso sistema. Então, eu quero conhecer a história do meu sistema. O que é que eu faço? Espera aí, no meu mês de aniversário, geralmente acontece isso. Beleza. No mês de aniversário do meu filho, geralmente acontece isso. Então, é muito importante esse olhar para as repetições de padrões, as datas, né, comemorativas, um sentimento de culpa sem motivo. Não tem motivo nenhum para você se sentir culpada, mas você se sente. No fundo, você se sente culpada, por exemplo, de você estar numa condição, às vezes, melhor do que o seu irmão, do que muitas vezes você está, por exemplo, fazendo uma viagem e você não vai conseguir, por exemplo, você vai viajar para um lugar totalmente diferente que não tem nenhum familiar seu, e aí você se sente culpada, ao invés de você desfrutar daquele momento ali, você fica se culpando, mas por que eu não fui visitar o meu parente XYZ? Né? Então, são culpas sem motivo. Quando eu digo sem motivos, é entre aspas, porque existe uma informação aí. Quando eu sinto um cansaço profundo, quando eu tenho relações muito difíceis, eu estou sempre criando relações difíceis, seja relacionamento amoroso, seja na vida social, com amigos, com pessoas do meu trabalho, com os filhos, tá? E outra coisa muito importante para a gente olhar, que geralmente está falando sobre emaranhados, é a dificuldade de prosperar. Tá? Então, quando eu trabalho bastante, o dinheiro chega, mas esse dinheiro não se multiplica, esse dinheiro não se transforma em mais dinheiro, ou em mais. Ele não se desenvolve, porque o que é a prosperidade? A prosperidade é o potencial de se multiplicar. A prosperidade é a potencialização daquilo que chega até a mim. Então, se aquilo que chega até a mim eu não potencializo e crio mais com aquilo, então significa que eu estou, muitas vezes, honrando ancestrais que viveram escassez. E vocês podem me perguntar assim, Graça, mas eu já tomei conhecimento disso, eu já fiz uma constelação para isso, mas eu ainda continuo repetindo alguns padrões. Por quê? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: uma coisa é eu tomar consciência, outra coisa é eu fazer os movimentos que se requer, e outra coisa é eu mudar o meu padrão de comportamento. Porque se, por exemplo, eu tenho 42 anos, por 42 anos eu repeti uma história que não era minha. O fato de eu tomar consciência de que aquela história não era minha, que eu estava repetindo algo que não era meu, significa o quê? Que, ok, eu tomo consciência, porém, eu criei um padrão em relação àquilo. Então, eu preciso mudar o meu comportamento, mudar o meu olhar em relação àquilo. Eu preciso mudar, por exemplo, o meu olhar para o dinheiro. Então, eu fiz a constelação, eu fiz os movimentos, mas as coisas continuam do mesmo jeito. Por quê? Porque o meu olhar para o dinheiro, o meu comportamento, o meu ir ao dinheiro, o meu movimento para o dinheiro precisa mudar. Por quê? Porque por 42 anos eu tive um movimento para o dinheiro em relação à escassez.
Eu olhava para o dinheiro com um olhar, com um filtro de escassez, de dor, de dificuldade, de sofrimento. Então, a partir de agora que eu tomei consciência, eu assumo a responsabilidade de mudar o meu comportamento. E o meu comportamento também é o meu olhar. Então, se eu sou aquela pessoa que eu estou sempre dizendo que tudo está caro, que estou deixando para amanhã porque eu não tenho dinheiro, que eu estou sempre fazendo escolhas de acordo com a quantidade de dinheiro que tem no meu bolso, então eu estou dizendo para mim, olha, você está ainda com o mesmo olhar que você tinha antes. Então, você só tomou um pouco mais de consciência, mas o teu comportamento ainda é o mesmo. Entende, gente? O quanto que é importante a mudança do comportamento, porque não é a mudança na nossa vida não é sobre o que a gente sabe, não é sobre conhecimento. O conhecimento ele é importante, muito, muito importante. Mas o que verdadeiramente muda as nossas vidas são os nossos hábitos, são os nossos comportamentos. E comportamentos é o jeito de falar, é o jeito de andar, é o jeito de se expressar, é o jeito de olhar, principalmente. É eu olhar com aquele olhar diferente para aquela situação. Tá? Então, aqui ele diz assim, né? O slide diz assim: muitas vezes o peso não é seu. E realmente, muitas vezes o peso não é seu, mas nós compramos alguns pontos de vista e esses pontos de vista levam a padrões, esses padrões levam a comportamentos, comportamentos levam a resultados. Tudo bem, gente? É até aqui, né? Então, nós podemos já abrir aqui um bate-papo. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Eu quis que fosse assim mais curtinho mesmo, para poder a gente ter um pouco de tempo para a gente bater um papo e fazer um exercício. Me conte como foi para vocês. Eu vou parar a gravação, porque a partir daqui a gente fica à vontade para poder a gente fazer o exercício, né? E conversar mesmo sobre tudo isso.